Olá, mesários e mesárias! Chegou o tão esperado momento das eleições 2022. Esta é a nossa sessão eleitoral. Estes são os mesários e mesárias que trabalharão em nossa sessão nesse dia tão importante. Alguns já se conhecem de outras eleições e outros são novatos. As sessões eleitorais têm 4 membros, o presidente, 2 mesários e o secretário. O processo de votação tem início às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Para isso acontecer, os mesários precisam estar na sessão 1 hora antes para deixar tudo prontinho. Primeiro, um lembrete. Todas as informações que vamos ver aqui podem ser conferidas no manual e no aplicativo Mesário, feitos especialmente para você. Se você ainda não conhece o aplicativo Mesário, baixe no seu celular e tenha acesso ao treinamento para que você possa realizar bem o seu trabalho. Gostou? É só ir lá na loja de aplicativos e baixar. Ajuda muito, viu? Atribuições dos mesários. Vamos entender agora as nossas atribuições como membros da mesa receptora de votos. O presidente é responsável pela condução dos trabalhos, mantém a ordem na sessão eleitoral, resolvendo dificuldades e acionando o juiz eleitoral sobre as ocorrências que ele deva decidir. O presidente também é o responsável por iniciar e terminar a votação e habilitar o eleitor para votar. Verifica credenciais de fiscais de partidos e federações e delega atribuições aos demais mesários. Após o término da votação, também é o presidente que encaminha os materiais de votação de acordo com as instruções do cartório eleitoral. E como um cidadão consciente, ainda deve cuidar da preservação da urna, da embalagem e da cabina, que serão entregues à Justiça Eleitoral para serem utilizadas em outras eleições. É uma função de muita responsabilidade, mas ainda bem que o presidente tem ajuda. O primeiro e o segundo mesários, nessa ordem, substituem o presidente na sua ausência. Vamos entender agora quais as suas funções? Os mesários são responsáveis por controlar todo o fluxo na sessão eleitoral, desde a chegada dos eleitores, a organização da fila, conferência de documentos e identificação do eleitor no caderno de votação. Um dos mesários preenche um documento chamado Ata da Mesa Receptora, onde devem ser registradas todas as ocorrências ao longo do dia de votação. E é muito importante destacar, tanto para o presidente quanto para os mesários, que é proibido o uso de roupa ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido, federação de partidos ou de candidatos. Olha, tudo isso e muito mais sobre atribuições no aplicativo Mesário e no Manual do Mesário. Fique à vontade e consulte a qualquer hora. Durante todo o dia, os candidatos registrados e os fiscais podem fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações de forma verbal ou escrita. Cada partido ou federação partidária pode nomear para cada mesa receptora de votos 2 fiscais que devem atuar um de cada vez. Os fiscais também podem atuar em mais de uma sessão e é permitido aos partidos realizarem substituições. É proibido que os fiscais usem roupas padronizadas ou qualquer inscrição no vestuário que caracterize pedido de voto. Sempre que um fiscal comparecer à sessão, é necessário fazer sua identificação e colher a assinatura dele na ata da mesa receptora. Os fiscais, se presentes, podem assinar os documentos emitidos pela urna, zerésima, resumo da zerésima e boletim de urna. E lembre-se, a fiscalização não pode interferir em qualquer hipótese no voto dos eleitores. Caso a atuação dos fiscais perturbe a ordem no local de votação, o presidente pode solicitar que se retirem da sessão. Os mesários também não podem usar roupas ou objetos que contenham qualquer propaganda partidária ou de candidatos. Devem manter uma postura de neutralidade durante os trabalhos na sessão eleitoral, inclusive em redes sociais, durante todo o período da votação. Já os eleitores podem manifestar a preferência por partido, candidato ou candidato, com uso de bandeiras, broches, adesivos, botões e até camisetas, desde que essa manifestação seja individual e silenciosa. Montagem da sessão eleitoral. Uma das etapas mais importantes no dia das eleições é a organização da sessão eleitoral.
Veja essa imagem de sugestão de montagem da sessão que está no manual do mesário e no aplicativo. Precisamos ter atenção para as seguintes recomendações. Observe onde está a tomada e organize mesas e cadeiras observando a imagem do manual. Ponha a caixa da urna em uma mesa firme. Coloque o terminal do mesário e os cabos sobre o terminal do eleitor para retirar a urna da caixa. Posicione a urna em uma mesa onde ficará a cabina, de forma a garantir o sigilo durante a votação do eleitor, evitando, acima de tudo, que a tela da urna fique visível por meio de espelhos, janelas e portas. Ao colocar a cabina, garanta que a traseira da urna fique visível e ainda confira se os lacres estão rubricados e que não haja qualquer tipo de violação. Coloque o terminal do mesário sobre a mesa do presidente e organize os cabos da urna no chão para evitar acidentes. Cuide para que haja espaço de circulação para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Faça isso tudo cedo, logo após chegar na sessão. Assim, você terá bastante tempo para os procedimentos com a urna eletrônica. Se a sua sessão já estiver montada, confira se o ambiente atende ao que acabamos de falar quanto à organização dos cabos, ao espaço para a circulação de pessoas, ao sigilo do voto e à visibilidade da traseira da urna. Juntamente com a preparação do ambiente, confira todos os materiais de votação entregues. É fundamental ter certeza de que a urna e os cadernos de votação são mesmo da sua zona eleitoral e que as sessões estão corretas. A lista completa de materiais também está no manual e no aplicativo Mesário. Nesta eleição, teremos em algumas sessões a urna eletrônica modelo 2020. É esta aqui, mas qualquer que seja o modelo da urna, o funcionamento delas é praticamente igual. A gente vai ver. E agora, vamos ligar a urna? Depois de posicionar a urna sobre a mesa e conectar o cabo na tomada de energia, gire a chave e retire-a em seguida, ou pressione o botão liga-desliga, conforme o modelo da urna. No modelo com chave, mantê-la sempre presa ao cabo. Teste do teclado. Antes da emissão da zerésima, realize o teste de teclado no terminal do eleitor, conforme as instruções da tela. É uma das novidades dessas eleições. Se houver fiscais presentes, chame-os para acompanhar o procedimento. Tudo ok? Registre em ata o horário do teste e a identificação dos fiscais. Caso haja algum problema, chame o cartório eleitoral. Verifique na tela da urna se estão corretos os dados referentes ao município, zona, seção agregada, se for o caso, data, hora e se a urna está operando com energia elétrica. Sessão organizada, materiais conferidos, fiscais identificados, urna ligada, teste do teclado realizado com sucesso. Vamos emitir a zerésima. Mas antes, é preciso falar de mais uma novidade, a emissão do resumo da zerésima. A zerésima e o resumo da zerésima são relatórios impressos pela urna antes da votação, comprovando que não houve nenhum voto naquela urna, nem para candidato, nem voto em branco, ou seja, nenhum voto até aquele momento. Para emiti-los, o presidente deve apertar a tecla Confirma no terminal do eleitor. Se houver algum fiscal na sala, ele deve ser convidado a acompanhar o procedimento. A zerésima e o resumo da zerésima são assinados por todos os membros da mesa receptora de votos e pelos fiscais presentes. A zerésima deve ser guardada em envelope e o resumo da zerésima afixado na porta da sessão em local visível. Qualquer problema na impressão da zerésima deve ser comunicado imediatamente ao suporte do cartório eleitoral. Ela deve ter sido impressa, completa e legível. Depois da zerésima e do resumo da zerésima impressos, a urna pedirá que as mesárias e os mesários presentes sejam registrados. Para isso, cada um deles deve informar o número do título de eleitor no terminal do mesário e posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador. Após o registro do título de todos os mesários presentes, apertar a tecla Corrige para encerrar o procedimento e aguardar o início da votação.
A presença das mesárias e dos mesários também deve ser registrada na ata da mesa receptora. Todos devem assinar e colocar o número do título eleitoral na ata no campo apropriado. Os que se registraram na urna e os que não fizeram o registro a tempo. O registro na urna eletrônica, no início e no encerramento, agilizará a expedição automática da declaração de dias trabalhados para a Justiça Eleitoral. Orientações preliminares. É preciso organizar a fila de acordo com as seguintes prioridades de atendimento, obedecida a ordem de chegada na sessão. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, além das enfermas, obesas, gestantes, lactantes, com crianças de colo, com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como quem as acompanha, candidatas e candidatos, juízas e juízes eleitorais e seus auxiliares, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral, promotoras e promotores eleitorais, policiais militares em serviço. E lembrem-se, as pessoas com mais de 80 anos têm prioridade sobre as demais. Todos os eleitores devem obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto para poder votar. Vejam os documentos que serão aceitos, inclusive as versões digitais. E-título, título de eleitor em formato digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto. Carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação. Passaporte ou CNH com validade vencida não é impedimento para a identificação do eleitor. O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Caso a pessoa tenha registrado o nome social na Justiça Eleitoral, esse nome constará em ordem alfabética do caderno de votação ou do caderno de votação das eleitoras e dos eleitores transferidos temporariamente, se houver. Se necessário, a consulta poderá ser feita também pelo nome civil na lista constante do final do caderno de votação. No dia da eleição, as sessões eleitorais poderão receber observadores eleitorais. A missão de observação eleitoral é um procedimento de acompanhamento e de avaliação das eleições, que é realizado de forma independente por entidades, organizações da sociedade civil ou instituições de ensino superior, nacionais ou internacionais, autorizadas pela Justiça Eleitoral. Sua finalidade é contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro, ampliar sua transparência e integridade e fortalecer a confiança pública nas eleições. Durante os trabalhos, os observadores devem se identificar perante a mesa receptora de votos com a credencial fornecida pela Justiça Eleitoral, mas não podem, em nenhuma hipótese, impedir ou interferir na administração das eleições e nos trabalhos da sessão eleitoral. Para mais detalhes, consulte o Manual do Mesário. Durante a votação, eleitor com dados biométricos cadastrados. Ao entrar na sessão, a eleitora ou eleitor apresenta o e-título ou um documento oficial com foto à mesa receptora de votos. Depois de identificado, a mesária ou mesário procura o nome da eleitora ou do eleitor no caderno de votação ou no caderno de votação das eleitoras e dos eleitores transferidos temporariamente, se houver, e dita ao presidente da sessão o número do título eleitoral. Para facilitar a busca, os cadernos de votação exibem no alto da página à direita as iniciais dos nomes do primeiro e do último eleitores de cada folha. O presidente da sessão digita o número do título no terminal do mesário e lê em voz alta o nome da eleitora ou do eleitor e o número de sequência no caderno de votação, para que a mesária ou o mesário confirme que é a pessoa correta. Se os dados apresentados no terminal do mesário estiverem corretos, o presidente aperta novamente a tecla Confirma. O sistema emite um aviso sonoro e o presidente solicita que a eleitora ou eleitor
posicione o dedo polegar ou indicador sobre o sensor biométrico. Durante o posicionamento do dedo no sensor, aparece no terminal do mesário a mensagem: "Por favor, aguarde". A pessoa deve manter o dedo posicionado no sensor até o reconhecimento da digital, momento em que o sistema emite um aviso sonoro. Em seguida, aparece no terminal do mesário a mensagem: "Eleitor reconhecido com sucesso". Só então a eleitora ou eleitor retira o dedo do sensor. O presidente aperta novamente a tecla "Confirma" para habilitar a pessoa a votar. Atenção! É proibido entrar na cabina de votação com telefone celular, tablet, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro dispositivo que possa violar o sigilo do voto. Os aparelhos mencionados devem ficar sob a guarda da mesa receptora e serem devolvidos depois de concluído o voto. A eleitora ou eleitor dirige-se à cabina e vota. Nesse caso, a eleitora ou eleitor é dispensado de assinar o caderno de votação. Enquanto o eleitor estiver votando, aparecerá no visor do terminal do mesário o cargo em votação naquele momento. Entre um cargo e outro, a urna vai dar alguns segundos para o eleitor conferir o seu voto. Dessa forma, o presidente poderá auxiliar o eleitor caso ele apresente alguma dificuldade, sem ter que se dirigir à cabina, preservando o sigilo do voto. Ao final, o documento apresentado, o comprovante de votação e o celular são entregues à pessoa que votou. Caso a eleitora ou o eleitor se recuse a entregar o aparelho celular ou outro equipamento que possa comprometer o sigilo do voto, informe-o de que não poderá votar e anote a ocorrência em ata. Se necessário, acione a força policial conforme orientação do cartório eleitoral. Durante a votação, eleitora ou eleitor sem dados biométricos cadastrados. A eleitora ou eleitor apresenta um documento oficial com foto à mesa receptora de votos. A mesária ou mesário recebe da eleitora ou do eleitor o documento de identificação, localiza o nome no caderno de votação e dita o número do título ao presidente. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta "Confirma". Aparecem no visor do terminal do mesário o nome da eleitora ou do eleitor, o número do título e o número sequencial no caderno de votação. Se os dados apresentados estiverem corretos, o presidente aperta novamente a tecla "Confirma". O terminal do mesário exibe a mensagem de que a eleitora ou o eleitor não possui dados biométricos cadastrados, se for uma sessão com identificação biométrica. A eleitora ou o eleitor assina o caderno de votação antes de votar e deixa seu telefone celular com a mesa receptora de votos. O presidente aperta novamente a tecla "Confirma", autorizando a pessoa a votar. A eleitora ou o eleitor dirige-se à cabina e vota. O celular, o documento de identificação e o comprovante de votação referente ao turno correto são entregues à pessoa que votou. Biometria do eleitor não reconhecida. Uma situação que pode ocorrer é a biometria do eleitor não ser reconhecida na primeira tentativa. E nesse caso, o que se faz? No terminal do mesário aparece "Eleitor não reconhecido". Essa mensagem também será mostrada caso o eleitor demore mais de 15 segundos sem posicionar o dedo no sensor. Após a mensagem, o presidente aperta "Confirma" para iniciar uma nova tentativa de leitura da digital do eleitor. Esse procedimento pode ser repetido até 4 vezes e o presidente, inclusive, deve sugerir ao eleitor que posicione outro dedo no sensor. Se ainda assim não houver reconhecimento das digitais, confira com o mesário se o número do título do eleitor digitado está correto. Se estiver, pergunte ao eleitor o ano de seu nascimento e digite no terminal do mesário. Estando certa a informação, o eleitor já pode votar. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o presidente coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento.
Essa ocorrência precisa ser registrada na ata e o eleitor deve ser orientado a procurar o cartório eleitoral para atualizar seus dados biométricos. E se o ano de nascimento não for o mesmo registrado na urna? É possível digitar mais uma vez o ano de nascimento e, persistindo a não identificação, o eleitor precisa procurar o cartório eleitoral. Com a questão solucionada pelo cartório, o eleitor poderá retornar para votar até o horário de encerramento da votação. É importante verificar ao longo do dia se a cabina e a urna permanecem em ordem. Para isso, o terminal do mesário, periodicamente, emitirá lembretes para que a mesária ou o mesário façam vistorias. Lembre-se de aguardar o eleitor terminar de votar para inspecionar cabina e urna. Retire todo o material indevido, santinhos, papéis e outros objetos esquecidos ou deixados na cabina. E comunique o cartório eleitoral caso haja indícios de violação da urna ou qualquer outra ocorrência que prejudique ou interfira na votação dos próximos eleitores da sessão. Bom, pode acontecer também de a eleitora ou o eleitor estar fora do domicílio eleitoral no dia da eleição. Aí poderá justificar a ausência dentro da sessão. Funciona assim. Um dos mesários verifica o preenchimento do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral e confere se o eleitor está portando um documento de identificação oficial com foto. A mesária ou o mesário recebe o formulário preenchido e dita o número do título ao presidente. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta Confirma. No terminal do mesário, aparece a mensagem de que o eleitor não pertence à sessão. O presidente aperta novamente Confirma para efetivar a justificativa. O sistema solicitará os 4 dígitos do ano do nascimento do eleitor para efetivar a justificativa. O presidente digita o ano e aperta Confirma. O mesário anota no comprovante do eleitor a unidade da federação, a zona eleitoral e a seção de entrega da justificativa e assina, entregando o canhoto para o eleitor. Outra forma de justificar a ausência é por meio do sistema Justificativa Eleitoral, disponível no aplicativo e-Título. É fácil, rápido e o eleitor não precisa se dirigir ao local de votação para justificar a sua ausência no dia da votação. Existem algumas situações excepcionais que podem acontecer durante a votação. É importante ficar atento para saber como agir. A pessoa é autorizada a votar e não vota. Uma situação que pode ocorrer é o eleitor não votar e se retirar da cabina. E neste caso, o que fazer? O presidente deve aguardar que apareça no terminal do mesário a mensagem: o eleitor está demorando, não votou. Nesse caso, o presidente pode ajudar, mas sem interferir no voto e sem se dirigir à cabina de votação. Se o eleitor não quiser continuar, o presidente deve apertar a tecla Corrige e digitar o código de suspensão, o número 5, até completar todos os campos e depois apertar a tecla Confirma para suspender o voto. No terminal do mesário aparecerá a mensagem: o eleitor não votou, não entregar comprovante. Apertar a tecla Confirma e informar ao eleitor que ele poderá retornar para votar até o encerramento da votação. Se na verdade o eleitor apenas está demorando um pouco, mas está votando, não há necessidade de suspender. Daí, basta apertar a tecla Corrige. Mas caso o eleitor já tenha votado para pelo menos um cargo e não desejar mais prosseguir a votação, o procedimento de suspensão é o mesmo. Contudo, a mensagem no terminal do mesário será: o eleitor votou parcialmente, entregar comprovante. O presidente deve informar ao eleitor que não poderá retornar para votar, pois já foi registrado na urna pelo menos um voto. Eleitor ou eleitora informa que não aparece a foto da sua candidata ou candidato na urna ou que o teclado não está funcionando. Siga os seguintes passos. Reforce para o eleitor qual o cargo em votação, utilizando a informação disponível no terminal do mesário. Informe também que foi realizado com sucesso o teste do teclado antes do início da votação. Se o eleitor insistir que há erro, comunique o fato ao cartório eleitoral
anote a ocorrência em ata e prossiga com a votação. Caso esse eleitor já tenha registrado o voto para algum cargo e não queira prosseguir a votação, é o caso de suspensão e entrega de comprovante, pois houve votação parcial. E se a urna parar de funcionar? À vista dos fiscais presentes, desligo a urna e espero um pouco e ligo novamente. Vai aparecer a opção do teste de teclado. Em seguida, digito no terminal do eleitor o código de reinício, que é o número 1, até completar todos os campos e depois aperta a tecla Confirma. Agora, se depois desse procedimento a falha persistir, eu peço apoio técnico do cartório eleitoral. Seja lá o resultado, é importante avisar um dos mesários para registrar a ocorrência completa na ata. E se houver dúvida quanto à identidade do eleitor? Caso isso aconteça, poderá ser formulada impugnação pelos mesários, fiscais ou qualquer eleitor, verbalmente ou por escrito, antes de o eleitor ser habilitado a votar. Se a dúvida quanto à identidade do eleitor continuar, o presidente deve solicitar a presença do juiz eleitoral para a decisão. Qualquer coisa diferente que acontecer relacionada à identificação do eleitor deve ser registrada em ata no curso da votação. E lembre-se, questionamentos e dúvidas sobre a identidade do eleitor só podem ser apresentadas antes de ele ser habilitado para votar, pois o voto será irreversível. Se houver o comparecimento de pessoa com deficiência visual, o mesário deve informar sobre o teclado em braille, com a marca de identificação da tecla 5, e sobre o sistema de áudio disponível na urna com fone de ouvido fornecido pela Justiça Eleitoral. Caso a pessoa não tenha informado previamente sua condição à Justiça Eleitoral, o presidente poderá, antes da habilitação da eleitora ou do eleitor, ativar o áudio da urna, digitando o código de liberação, que é o número 8 12 vezes, no terminal do mesário. Em seguida, aparecerá a mensagem áudio ativado. O presidente se dirige à cabine de votação e conecta o fone de ouvido na traseira da urna. Entrega os fones na mão da eleitora ou eleitor. Ele também informa a pessoa que ela poderá aumentar ou diminuir o volume com as teclas 3 e 9 e aumentar ou diminuir a velocidade com as teclas 4 e 6, bastando ouvir as orientações em áudio. Se necessitar desativar o áudio, o presidente deverá digitar novamente o mesmo código. Antes de habilitar outro eleitor a votar, o fone deve ser retirado pelo mesário da urna e descartado. Tem um detalhe importante nesse momento. Se o eleitor for uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, poderá ser acompanhado e auxiliado por alguém da sua confiança para votar. Mas atenção! A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida deverá identificar-se com um documento perante a mesa receptora e não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido ou federação partidária. Esta assistência ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida deverá ser anotada em ata, com nome completo e número do documento de identificação de quem o acompanhou. Ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida que desejar registrar sua situação no cadastro eleitoral, será distribuído o formulário para identificação de eleitora ou eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, o qual deverá ser preenchido, datado e assinado ou registrado sua digital, para encaminhamento ao cartório eleitoral ao final dos trabalhos da mesa receptora. Encerramento da votação. A última etapa do trabalho precisa ser seguida com bastante atenção. Primeiro, veja se às 17 horas de Brasília ainda tem eleitores na fila, e neste caso, um dos mesários entrega senhas individuais, começando pelo último da fila. Somente após o atendimento do último eleitor, o presidente começa os procedimentos de encerramento da votação. Nessa etapa, a urna gravará o resultado da votação. Por isso, é preciso que você esteja atento para terminar o trabalho de forma segura, tranquila e a partir do horário estabelecido. Sem mistérios, é só seguir passo a passo as instruções da urna durante o encerramento. E lembre-se, está garantido o acompanhamento dos fiscais dos partidos e federações em todas as etapas do encerramento. Vamos lá! No terminal do mesário, o presidente digita o código de encerramento,
que compreende o número da zona eleitoral, com 4 dígitos, o número da seção eleitoral, com 4 dígitos, e completa com 4 números 9 e aperta Confirma. Aparece a mensagem Encerramento de votação e o horário. O presidente aperta novamente Confirma. Aparece a mensagem Registro de mesários. No terminal do mesário, o presidente digita o número do seu título e aperta a tecla Confirma, para passar ao próximo registro de mesário. Todos os mesários presentes devem ser registrados da mesma forma, que foi feito no início dos trabalhos do dia. Quando o presidente apertar Corrige para encerrar o registro e finalizar o procedimento, aparecerá a mensagem Procedimentos de encerramento. Siga as instruções do terminal do eleitor. Na tela do terminal do eleitor, aparece a mensagem Imprimindo primeira via do boletim de urna. Por favor, aguarde. Após a impressão da primeira via do boletim de urna, a tela traz a mensagem Verifique se o boletim de urna foi impresso completamente e de forma legível. Após conferir se o boletim de urna foi impresso corretamente, aperte Confirma para a emissão das 4 vias restantes do boletim de urna, da via única do boletim de justificativa e da via única do boletim de identificação de mesários. Os fiscais, representantes do Ministério Público e da OAB e a imprensa podem solicitar, nesse momento, uma via extra do boletim de urna. É possível emitir até 5 vias adicionais do boletim de urna aos interessados. Após a impressão dos boletins obrigatórios e dos adicionais, aguarde até aparecer a seguinte mensagem: retire a mídia de resultado e faça a entrega conforme as instruções. Somente retire a mídia de resultado após visualizar a mensagem anterior. E para tirá-la, é preciso romper o lacre e retirar a tampa do compartimento da mídia de resultado. Faça com cuidado para não danificar nem a mídia e nem a tampa do compartimento. Em seguida, coloque de volta a tampa do local onde você acabou de retirar a mídia e relacre o compartimento com o lacre assinado pelo presidente da mesa receptora. Guarde a mídia no envelope apropriado para envio à junta eleitoral e, por último, pressione Confirma no terminal do eleitor. O presidente deve assinar todas as vias do boletim de urna e a via do boletim de urna de justificativa, assim como os mesários, além dos fiscais presentes que o desejarem. Os mesários presentes devem assinar a via do boletim de identificação de mesários. Uma via do boletim de urna deve ser afixada na entrada da sessão e outra deve ser entregue para o representante da fiscalização partidária. As 2 vias obrigatórias restantes do boletim de urna e a via do boletim de urna de justificativa, caso tenha, devem ser enviadas para a junta eleitoral. A via do boletim de identificação de mesários deve ser guardada junto aos documentos da sessão eleitoral. Uma das vias obrigatórias do boletim de urna é destinada aos presidentes de sessão, que devem levá-la para casa e conferir posteriormente no site do TSE os resultados do seu BU com aqueles publicados. Note que o boletim de urna possui um QR Code, que ao ser lido pela câmera do celular mostra os dados de apuração da sessão eleitoral, sendo possível checá-los com o boletim de urna eletrônico disponibilizado no portal do TSE. É mais uma medida para demonstrar a transparência da eleição e a credibilidade da urna eletrônica. Quando aparecer na tela a mensagem Fim dos trabalhos, você pode desligar a urna com a chave ou com o botão Liga-Desliga, conforme o modelo da urna. Com a urna já desligada, retire o cabo da tomada e guarde a urna na caixa, seguindo as orientações do cartório eleitoral. No caderno de votação, o presidente deve anotar a observação Não compareceu ou NC nos locais das assinaturas dos eleitores faltosos. A ata da mesa receptora, que falamos ao longo do nosso trabalho, deve ter seu preenchimento finalizado com todas as ocorrências da sessão. Lembre-se, a assinatura dos fiscais deve ser coletada durante todo o dia da votação, à medida que eles comparecerem na sessão. A ata é assinada pelo presidente da mesa receptora. No final, guarde a ata preenchida e assinada em envelope apropriado. Encaminhe para a junta eleitoral a mídia de resultado, a zerésima, a ata da mesa receptora, as 2 vias do boletim de urna, a via do boletim de urna de justificativa, a via do boletim de identificação dos mesários, os formulários de justificativa, os cadernos de votação,
os formulários para identificação de eleitora e eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida e os demais materiais, tudo de acordo com a orientação do seu cartório eleitoral. Mantenha o local organizado após o término dos trabalhos, pois no dia seguinte o espaço poderá ser utilizado. Se precisar esclarecer alguma dúvida, lembre-se que todos os procedimentos que vimos estão no Manual do Mesário e no aplicativo Mesário. E a votação chega ao fim. Quem ganhou foi a democracia e você, que exerceu seu direito de cidadão. Hoje você viu não apenas como é um dia de eleição, mas como é importantíssimo o trabalho dos mesários e das mesárias que se somam à Justiça Eleitoral para que tudo corra bem nas maiores eleições informatizadas do mundo. Aos quase 2 milhões de mesárias e mesários, o nosso muito obrigado.